Resgate na Cidade das Sombras, capítulo 15. O Senhor das Sombras. Pergunta 785. Qual o maior obstáculo ao progresso? São o orgulho e o egoísmo. Quero referir-me ao progresso moral, porque o intelectual avança sempre. Este parece, aliás, à primeira vista, duplicar a intensidade daqueles vícios, desenvolvendo a ambição e o amor das riquezas, que por sua vez incitam o homem às pesquisas que lhe esclarecem o espírito. É assim que tudo se relaciona no mundo moral como no físico, e que do próprio mal pode sair o bem. Mas, nesse estado de coisas, durará apenas algum tempo. Modificar-se-á à medida que o homem compreender melhor que, além do gozo dos bens terrenos, existe uma felicidade infinitamente maior e infinitamente mais durável. Livro dos Espíritos, livro 3, As Leis Morais. Capítulo 8, Lei do Progresso, item 2, Marcha do Progresso. Saímos da casa espírita, caminheiros de Jesus, andando vagarosamente pela cidade, observando o movimento reduzido dos espíritos encarnados que ainda transitavam nas ruas. Já era madrugada. Passamos a observar o frenesi dos espíritos desencarnados, acompanhando aqueles que aproveitavam os prazeres materiais desequilibrados, e que erroneamente acreditavam que somente dessa maneira conseguiriam horas de descanso e lazer. A noite nas cidades materiais é exemplo vivo das leis de afinidade moral. Irmãos desavisados das leis da sintonia vibratória se aliam a outros, formando grupos de afinidade, que não raras vezes se transformam em relacionamentos obsessivos que conduzem a grandes débitos. Olhamos à nossa frente e identificamos situação semelhante observada há pouco tempo, em um outro trabalho que havíamos realizado, a qual foi relatada em trabalho anterior de psicografia, o livro Obsessão e Perdão. Tratava-se de um grupo de jovens encarnados com seus carros e motos estacionados em frente a um bar. Percebemos que a clientela entrava e saía do local. Logo, chegava mais um grupo que procedia da mesma maneira. Curiosos, adentramos o recinto e percebemos que todos pediam uma caixa de chicletes. Em troca, pagavam com uma nota de R$10. Percebemos prontamente ser aquele um ponto de distribuição de drogas. Localizamos uma equipe de socorristas que tentava, com o auxílio dos mentores dessas crianças, afastá-los desse famigerado vício. Porém, o trabalho parecia improfícuo. Os jovens eram totalmente indiferentes aos bons aconselhamentos. Aproximamo-nos desses irmãos trabalhadores com a intenção de esclarecimentos. Boa noite. Se possível, gostaríamos de conversar um instante com vocês, pedia um rapaz que parecia ser o dirigente da equipe. Fique à vontade, por favor, respondeu o rapaz que se identificou como Carlos. Observamos que esse estabelecimento é um ponto de distribuição de drogas e nos parece que não tem nenhum representantes da lei local. E os pais dessas crianças? Saberão de seu destino? Indagou o INEC. Infelizmente, constatamos cada vez mais o envolvimento de autoridades no tráfico de drogas. Afinal, é dinheiro fácil e eles não se sentem valorizados como profissionais. Em alguns casos, são até mesmo pessoas envolvidas com grupos marginais, instruídas a entrar nas academias que preparam esses profissionais da lei, com o único objetivo de proteger o tráfico. Quanto aos pais, muitos estão acordados em suas casas, preocupados com seus filhos já adultos,
que não mais os respeitam e obedecem. Outros, cansados e já indiferentes, acreditam que nada acontecerá, principalmente porque se esforçam por não pensar no assunto. Temos aqui ainda jovens de boa formação moral e intelectual, que chegam ao local por mera curiosidade, ou mesmo para não se sentirem excluídos. Estes nós conseguimos muitas vezes afastar deste ambiente pernicioso. Porém, meu amigo, estamos aqui para ampará-los na hora da necessidade e nos aproximamos quando nos permitem, respeitando a escolha de cada um, explicou Carlos. Isso não o desanima, meu amigo? Pelo que nos disse agora, parece que não há muito retorno desse ponto crítico, comentei entristecido. Também já fui um desses jovens. Meus pais passavam noites em claro, esperando minha volta. Mas, para não ser rejeitado, acabei sendo um usuário e depois um traficante de drogas. Tudo para me manter meu vício. Até que um dia, uma overdose me levou ao desencarne, desequilibrado e viciado. Dei muito trabalho até entender que não era vítima de ninguém a não ser de mim mesmo. Socorrido, esforcei-me para superar o desejo insano das sensações alucinantes provocadas pelas drogas, com muito esforço e sofrimento, e aqui estou auxiliando no socorro desses irmãos. Eu os compreendo, pois já vivi situações semelhantes. É imperioso que tenhamos paciência, pois são espíritos fracos que não resistem a um desafio doentio, completou Carlos. Agradecemos sua atenção e os esclarecimentos. Um bom trabalho e que Deus os ilumine. Agradeci. Voltamos ao posto de trabalho no plano espiritual, pois Maurício já deveria ter alguma resposta ao nosso questionamento. Quando chegamos, o dia amanhecia, esplendoroso. O cheiro característico do alvorecer, a brisa suave, a luz difusa e o orvalho se formando suavemente sobre as folhagens alimentaram nossa esperança em dias melhores. O alvorecer no plano espiritual é indescritível. Faltam-nos palavras e imagens semelhantes para descrevê-lo. Apenas posso dizer que somente os olhos de nosso espírito podem compreender tamanha beleza. Sentamo-nos na grama úmida, com os olhos fechados, apenas sentindo as vibrações da natureza bendita. Nossas mentes agradeceram o amor de nosso Pai ao nos ofertar essa morada perfeita. Quando abrimos nossos olhos, percebemos que Maurício e sua equipe partilhavam conosco esse momento de paz. Bom dia a todos, disse Maurício. Bom dia a vocês também, respondemos. Retornamos há poucos instantes. Estávamos trabalhando na área das cavernas, colhendo informações. Arthur, o encarregado pela organização dos trabalhos socorristas daquela área, nos auxiliou com alguns esclarecimentos, disse Maurício. Realmente, um dos comandantes daquele agrupamento tem vínculos familiares com Virgínia e sua família. Foram experiências vividas há muitos séculos, Antônio explicou. É chamado de Senhor das Sombras. Todos o temem. Mostra-se cruel e apoia-se nas leis mosaicas para justificar tal crueldade. Distorce a lei de ação e reação, chamada também de causa e efeito, para justificar os desatinos que comete em nome de Deus. Seu nome de batismo é Constantino, originário de família nobre. Primogênito, foi educado por seus pais para ser um membro da Igreja Católica. A intenção não foi criar um cristão a serviço de Deus, mas um alto membro do clero que pudesse, por meio de seu poder, beneficiá-los.
continuou Maurício. Na realidade, essa família desenvolveu a tradição de que o primeiro filho varão deveria ser destinado à igreja, independentemente de sua aptidão, disse-nos Antônio, a que ouvíamos cada vez mais interessados. Constantino, desde a mais tenra idade, foi condicionado a esse destino. Porém, na adolescência, conheceu uma prima distante que foi levada à sua família para também receber educação religiosa. Visto que a família dela morava no campo, tinham posses e títulos nobres, porém, quando perceberam, os dois jovens estavam envolvidos emocionalmente e a menina, de apenas 13 anos, estava grávida. Gerava em seu ventre um filho de Constantino. Seu pai, homem de bons sentimentos, queria permitir aos dois jovens a união idílica, porém sua mãe, mulher ambiciosa e de mente calculista, não permitiu o final feliz e conseguiu, por meio de chantagens e ameaças, que os dois fossem separados violentamente. Constantino foi mandado para Roma e internado em monastério para receber educação religiosa, enquanto a menina, de nome Bianca, sofreu terrível suplício nas mãos de uma parteira que lhe arrancou a criança do ventre. Enfraquecida com grave infecção que se generalizou, desencarnou em pouco tempo. Quando a notícia chegou até Constantino por um amigo, também destinado à igreja, sua ira descontrolada levou-o ao assassinato de seus pais, ato que conseguiu encobrir com a ajuda de mercenários, disse-nos Maurício. Curioso, perguntei: e depois desse episódio lamentável, ele continuou na sua formação religiosa? Continuou, sim. Depois da morte de Bianca, a vida lhe pareceu não ter mais sentido. As únicas coisas que o mantinham lúcido eram a luta pelo poder e o desejo de vingança, que não se esgotaram, nem mesmo com o assassinato dos pais. Apesar de sua formação cristã, procurou estudar as artes das trevas com o único objetivo de escravizar espíritos que o favorecessem nos seus planos de vingança, declarou nosso amigo Maurício. Essa mãe cruel era Virgínia? Perguntou Ineque. Ela mesma. Então, esse irmão passou a servir dois senhores. Isso me lembra a lição do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Item 1. Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer um e amar ao outro, ou há de se entregar a um e não fazer caso do outro. Vós não podeis servir a Deus e a Mamon. Lucas 16, versículo 13. Lembrou Ineque. Maurício, então, continuou sua narrativa. Durante essa encarnação, ele adquiriu muitos conhecimentos religiosos e místicos. Justificava seus atos pelo olho por olho, dente por dente. Desencarnou lúcido e destemido, logo assumindo o comando de grande cidade umbralina, cujos membros já o cultuavam e apenas aguardavam ansiosamente o seu desencarne. Após seu desencarne, não descansou um minuto sequer. Está sempre em busca de novos métodos de tortura, para que Virgínia não tenha sossego nem oportunidade de resistir a seu assédio, prosseguiu Antônio, e foi seguido por Maurício. Bianca, espírito de maior compreensão, não demorou a entender que somente os ignorantes do bem são capazes ainda de fazer sofrer o seu semelhante. Perdoou e continuou sua caminhada em direção à evolução de seu espírito. A menina Bianca daquela encarnação me lembra a doce entidade Maria Inês
que nos auxiliam nos momentos mais traumáticos desse socorro. Não seriam a mesma pessoa? Perguntou Inek. São a mesma pessoa. Maria Inês, em encarnação passada, comprometeu-se em demasia, vivendo na prostituição e abortando tanto do próprio corpo como praticando o aborto em outras mulheres que queriam se livrar da gravidez, que consideravam um fardo. Precisou perder para valorizar. Lembram-se da filha perdida Virgínia, que, apesar de terminar seu tempo no ventre da mãe, foi roubada por ciganos? Lembrou-nos Maurício. Às vezes, essas situações se tornam confusas para mim. Sabemos que ninguém renasce para fazer o mal, mas que a maioria de nós tem um planejamento encarnatório de resgate e aprendizado. Por que então espíritos ignorantes rejeitam essa caminhada e praticam tantos atos ignóbeis? Perguntou Márcia, jovem trabalhadora da equipe dirigida por Maurício. Nossa ignorância das leis morais. Muitas vezes isso nos leva a cometer atos enganosos que mais tarde nos trarão consequências de igual valor. A intenção das reencarnações é sempre de evolução, porém todo mal feito será aproveitado por Deus para nos acordar para a vida. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração, item 16, está dito o seguinte: mas ai daquele por quem vem o escândalo. Quer dizer que o mal, sendo sempre o mal, aquele que serviu sem o saber de instrumento para a justiça divina, sendo utilizados os seus maus instintos, nem por isso deixou de fazer o mal e deve ser punido. É assim, por exemplo, que um filho ingrato é uma punição ou uma prova para o pai que o suporta, porque esse pai talvez tenha sido um mau filho que fez sofrer seu pai e agora sofre a pena de talião. Mas o filho não terá desculpas por isso e deverá ser castigado por sua vez, através dos seus próprios filhos ou de outra maneira, completou Inek. E no item seguinte, o de número 17, o Evangelho nos auxilia a compreender melhor maneira de expiarmos nossos erros e passarmos pela provação da verdade, superando nossas dores morais. Aconselha-nos a destruir em nós todas as causas de escândalo, ou seja, do mal. É necessário arrancar do coração todo o sentimento impuro e toda tendência viciosa. Completei, mais uma vez maravilhado com a mensagem de Jesus. Desculpem minha ignorância, ainda preciso aprender a perdoar, pois me pego julgando e muitas vezes condenando esses irmãos que tanto sofrem, e me esqueço de meu passado, ainda tão próximo e delituoso, concluiu Márcia com humildade. Não se preocupe, Márcia. Todos temos ainda um longo caminho a trilhar. Somos espíritos imperfeitos, mas com condições de atingir a perfeição. Voltemos ao assunto inicial de nossa reunião. Proponho que planejemos as nossas próximas ações com cuidado, para não perdermos a perspectiva do mais necessitado. Comentei introspectivamente, pois pensava muito no sofrimento desse irmão querido. Só para esclarecer uma dúvida, por favor. Constantino teve uma outra encarnação como religioso? Pois nessa encarnação descrita há pouco, ele desencarnou e não conseguiu realizar suas aspirações, chegar ao papado. E tem informação de que ele foi um eminente dirigente da Igreja Católica, comentou Inek. Teremos esse esclarecimento em futuro próximo. Aguardemos, respondi amavelmente. Propus a todos algumas horas de descanso e depois voltaremos à casa de